Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e sejam bem-vindos ao episódio 52 de mais um Kids Talks Podcast. Lembrando que o nosso principal objetivo é trazer personalidades de diferentes áreas, como negócios, educação, ciências e artes, para que possam inspirar você como empreendedor. E hoje temos a honra de receber Antônio Araújo, sócio fundador da AF8 Digital, com o tema Importância do Tráfego Pago no Mundo Corporativo. Prazer e é uma honra receber aqui você no nosso podcast, Antônio. Obrigado, Letícia. Muito me honra estar aqui com você, com a sua audiência. Espero poder contribuir aqui com um pouco da história de vida, aquilo que a gente faz hoje na F8. Dizer que, de antemão, parabenizo você pela iniciativa. Você que é muito jovem, né, mas que já tem uma visão empreendedora. Isso certamente inspira muita gente que assiste você. E é um prazer enorme estar aqui com você nesse dia. Antes de começarmos a entrevista, você sabia que 80,8% das pessoas que assistem ao nosso canal não são inscritas? Não sabia? Agora já sabe. Então, se você faz parte desse percentual, já se inscreva no nosso canal e deixe seu like no nosso vídeo. Agora eu vou ler a sua bio e depois eu vou introduzir, tá? Graduado em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, iniciou sua carreira em 2009 no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Em 2018, se tornou membro do Google for Startups, um programa do Google de aceleração a startups. Em 2021, fundou a AF8 Digital, uma empresa especializada em tráfego pago, e atualmente está presente em 8 estados brasileiros, Portugal e Estados Unidos. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, FB Andrade, Soluções em Geologia e Meio Ambiente. Caso queira saber mais, QR Code no canto da tela. Fatiari, solta o VT. Cara, existe algo mais gostoso que amor de mãe? É claro que não. Fatiari, mais gostoso, só amor de mãe. Quem experimenta prefere Fatiari, G-Capital, um jeito simples e descomplicado de investir, e Colégio Santa Doroteia. Há 114 anos educando gerações. Então, Antônio, vamos começar as perguntas? Bora, vamos. Bom, o Kids Talks tem uma pergunta que a gente sempre faz a todos os nossos convidados, que é a seguinte. Todo adulto já foi criança e toda criança já teve um sonho enquanto crescia. O que o pequeno Antônio queria ser quando ele crescesse? Essa é muito fácil de responder. Então, o que Jogador de futebol. Por quê? Então, eu acredito também, Letícia, que o brasileiro, no modo geral, ele tem uma paixão, né, por futebol, principalmente o garoto. Eu digo principalmente porque a gente cresceu, né, crianças, meninos, cresceram assistindo jogos de futebol. Apesar de que eu vejo que o futebol feminino ele tem crescido também, isso é muito bom. Mas eu vejo que quando eu era criança eu tinha esse desejo, esse sonho. Cheguei, inclusive, a jogar nas categorias de base do São Raimundo, aqui em Manaus. Só que chegou um determinado momento da minha vida que eu tive que escolher entre ou jogava futebol ou seguia uma carreira profissional. Porque jogar futebol, apesar de ser um sonho de muita gente, é muito difícil você se estabelecer como profissional, né? Então, chegou ali naquela minha faixa etária entre 15 e 16 anos, eu tinha que estudar, ou eu me dedicava à carreira de jogador, né? Decidi estudar e te digo que não me arrependo. Foi um sonho que tive quando garoto, mas que até hoje jogo futebol, amo jogar futebol. Meus filhos, brinco bastante com eles também, de bola, de futebol, então... digo para você que esse foi um sonho que eu tive quando criança. Mas então, Antônio, como é que você iniciou essa área, essa carreira de comunicação social e publicidade e propaganda? Como é que foi de futebol para isso? Tá, vamos lá. Na verdade, aí eu vou ter que voltar um pouco lá no início, né? Eu sempre fui muito comunicativo. Então, em 2006, eu me formei em 2005. Em 2006, eu prestei o Enem. E a época, eu não sei como está hoje, mas a época você escolhia 5 áreas e dependendo da pontuação que você fizesse, você estaria apto a entrar em alguma dessas áreas, né? Então, escolhi administração, escolhi jornalismo, escolhi publicidade e propaganda.
E a pontuação que eu fiz, ela me permitiu fazer a faculdade de Publicidade e Propaganda com 50% de bolsa numa faculdade particular. E aí foi a que eu escolhi, né, pela pontuação que eu tive. E aí comecei a fazer a Publicidade e Propaganda, e aí eu te digo que já trago como um primeiro insight para quem está nos assistindo, que a vontade, em qualquer coisa que a gente aplica dentro da nossa vida, ela é 50% de nós conseguirmos. 50% você tem que ter muita vontade. Então, quando eu comecei a faculdade, os meus pais disseram assim, filho, a gente só consegue pagar o primeiro semestre. Se você não conseguir um trabalho, a gente, infelizmente, não vai conseguir pagar o restante da faculdade. E aquilo, para mim, era algo que eu tive que fazer uma escolha. Eu poderia trabalhar em alguma empresa no distrito industrial, por exemplo, que nada tem a ver com, ou melhor, que nada teria a ver com a faculdade que eu escolhi, mas que eu poderia pagar a faculdade, né? Ou eu poderia já ingressar na área de comunicação, e foi o que eu fiz. Porque eu entendo, Letícia, que tem muita gente que acaba entrando numa área ao qual essa área é diferente da que ela está estudando, muito por uma questão de necessidade, né? E aí, quando você se forma, você não tem experiência alguma, porque você acabou ingressando numa outra área, né? Eu vejo que isso é muito comum realmente por questões de oportunidade. E aí eu escolhi correr atrás de algo que fosse dentro da área. Eu jogava futebol lá na TV Rio Negro, à época, ela era ainda uma afiliada da TV Bandeirantes. E quando eu passei no Enem, eu jogava futebol com os proprietários, com os donos lá. Só que assim, eu era um garoto, tinha 16 anos e não tinha nenhuma proximidade com eles. E aí no meu time jogava um desembargador, à época, que era o desembargador Gaspar Catunda, que até hoje tem um carinho enorme, tem um carinho com ele de filho para pai, sabe? De pai para filho. E a gente realmente, na época lá, a relação que eu tinha com ele era de jogar futebol no mesmo time que ele. E eu pensei o seguinte, eu disse, se eu conversar com o doutor Catunda, para ele me apresentar para o doutor Garcia, que era o dono, era muito mais fácil do que eu chegar direto com o doutor Garcia. Então eu falei, doutor, eu passei na faculdade, preciso pagar, o senhor tem como me auxiliar para que eu possa trabalhar e tal? Ele falou, olha, na área lá no tribunal só pegam a área de direito. E você está fazendo o quê? Eu falei, publicidade. Ele, lá no tribunal não conseguiria. Eu falei, eu entendo, doutor, só que se o senhor conversasse com o doutor Garcia, que é daqui da TV, ele talvez pudesse abrir uma vaga para mim, me dar uma oportunidade, e para que eu pudesse trabalhar já na área que eu estou estudando. Aí ele falou, olha, passa comigo lá no meu gabinete na segunda-feira. Aí eu falei, tá bom, nossa, passei o final de semana todo ansioso e tal. Segunda-feira, 9 horas, ele pediu para eu ir lá. 7h50, eu estava lá na porta do tribunal. Esperando. E com aquela vontade, sabe? Entrei, esperei, ele me atendeu, ligou pro doutor Garcia, falou, olha, tem um garoto lá do futebol, o Antônio. Ah, tem, lembro e tal. Pois é, ele quer trabalhar, consegue uma vaga para ele aí? Consigo, pede para ele vir aqui comigo daqui 10 dias. Isso, Letícia, era em meados de agosto de 2007. Para resumir um pouco a história, eu entrei na TV Rio Negro em março de 2008. Eu passei quase 6 meses nessa de passa aqui comigo daqui 10 dias, passa aqui comigo daqui 15 dias, passa aqui comigo daqui 20 dias, e eu não desisti. Eu fiquei insistindo porque eu queria realmente entrar nessa área. Até o dia que ele me atendeu, de fato, em março, ele falou assim, olha, eu não tenho uma vaga aqui na área comercial, na área, enfim, eu tenho lá na GBR, que é uma empresa minha do distrito. Tu queres? Eu falei, doutor, eu quero muito trabalhar porque eu preciso pagar minha faculdade, mas eu queria muito trabalhar na minha área porque eu sei o quanto que eu vou conseguir evoluir como profissional trabalhando e aplicando, estudando e aplicando isso na prática, né? Aí ele chamou o sobrinho dele, o Ricardo, que à época era o diretor, falou, Ricardo, tem alguma coisa aí pro Antônio que você conseguiria e tal, não sei o quê? Ele falou, olha, tem uma vaga no jornalismo como estagiário, tu aceita? Falei, aceito. Porque para mim era muito mais fácil eu entrar no jornalismo e migrar para a parte de publicidade estando lá dentro do que estando fora. E aí foi como eu iniciei. Então eu comecei na área de jornalismo,
À época, quem era a editora-chefe era a Carla Marinho, que hoje, inclusive, mora nos Estados Unidos. Trabalha também em uma emissora, não me recordo agora, eu acho que é na ESPN que ela trabalha lá. Perdão, na Fox. E aí trabalhei como estagiário por 3 meses. Eu me dediquei tanto, Letícia, que em 6 meses eu já estava como o responsável pela área de edição de pauta do jornalismo. Então, tipo, eu era um supervisor já. Comecei como estagiário, já estava como supervisor. E aí, um ano depois, surgiu a vaga no departamento comercial. E eles foram com a Carla e falaram, olha, surgiu a vaga que ele queria, tu libera ele? E ela não queria liberar. E ela veio e conversou comigo. Ela falou, Antônio, eu queria muito que você continuasse com a gente e tal, porque você realmente é um ótimo profissional, a gente está conseguindo fazer um ótimo trabalho aqui, mas eu vou deixar isso ao teu critério. E aí eu falei, olha, Carla, eu amo também aquilo que eu faço, eu vi que eu cresci muito, mas eu sempre tive um propósito quando eu entrei aqui, que era trabalhar na área onde eu atuo. Então, eu preciso seguir esse meu propósito. E aí, no dia seguinte, eu já estava como assistente comercial. E aí, fui crescendo. Depois de lá, trabalhei numa agência de publicidade. À época, eles atendiam até a Hansons. Depois, fui para uma outra agência, ao qual, num determinado momento, me tornei sócio dela. Então, se a gente puder recapitular isso, foi realmente... O meu início foi muito da necessidade. Eu tinha muita necessidade de trabalhar dentro daquilo que eu já estava estudando e teve muito a ver com o fato de eu sempre percebi que tinha dentro de mim ali uma veia um pouco mais comunicativa, e tinha uma certa facilidade para me relacionar com as pessoas, então foi algo que eu observei e acabei seguindo dentro disso. Mas quais foram os maiores desafios e também os maiores benefícios, né, que você teve durante? Durante o período em que eu estava trabalhando Sim, ou durante o antes? período que você estava trabalhando. Então, eu vejo, Letícia, que quando a gente está fazendo uma faculdade, e aí também aproveito para quem está nos assistindo e vejo que é um insight que a gente pode ter, quando você está estudando algo, é muito importante que você consiga aplicar isso na prática. Hoje eu te digo que dentro do meu negócio, eu escolho zero quem tem currículo. Zero, zero, zero. Eu olho para aquilo que a pessoa já produziu e pela capacidade que ela tem de produzir, sabe? Se é alguém que já tem uma certa experiência, se é alguém que tem muita vontade, mas tem pouca experiência, é alguém que a gente consegue também enxergar com bons olhos, Eu entendeu? lembrei como é o processo seletivo nos Estados Unidos, que é meio que eles não veem necessariamente a sua nota, mas sim o potencial em que você pode chegar. É assim que vocês Exato, fazem? exato, exato. Porque Ah, tá. eu te digo que a faculdade hoje, ainda mais com as facilidades que existem, e eu sempre incentivo as pessoas naturalmente a estudar. Tem que estudar. Só que se você for observar o mercado de trabalho, ele acaba, num determinado momento, saturando existem ali aquelas pessoas que saíram do mercado, da faculdade, e que estão entrando no mercado. Então, raciocina uma coisa, você é empresária, você tem uma empresa de tecnologia. E aí você está recrutando mão de obra. Você vai analisar ali, se tem o João, que já trabalhou numa empresa, ou que já tem cursos numa empresa, que já tem uma experiência com aquilo que você faz, com a entrega, com a solução que a tua empresa entrega para o mercado, certamente você vai priorizar do que aquela pessoa que tem um diploma na mão e que nunca teve uma experiência. Por outro lado, você observa assim, como é que a pessoa vai ter experiência se as empresas não dão essa oportunidade, né? Então, existe aí um dilema de fato que você precisa considerar. Eu, como empresa hoje, o que eu faço? Ainda que a pessoa não tenha uma escolaridade completa, por exemplo, de uma faculdade, mas se ela tem vontade,
se ela quer aprender, se ela está disposta a isso, e a gente tem exemplos dentro da nossa empresa de pessoas que começaram assim conosco. Pessoas que me mandaram um direct no Instagram e falaram assim, pô, Antônio, eu quero só uma oportunidade para trabalhar aí. E aí eu chamei essa pessoa, a gente tem alguns exemplos, mas eu estou falando de uma pessoa específica, que é hoje um dos nossos maiores especialistas de tráfego dentro da F8, ele começou exatamente desse jeito. Me mandou uma mensagem no Instagram, e aí eu perguntei, chamei ele, pedi para ele ir lá no escritório. Ele falou comigo, olha, eu sou designer gráfico, mas não quero mais atuar nessa área, eu vejo o potencial que tem de gestor de tráfego, vejo o quanto que vocês têm crescido e eu quero poder fazer parte disso. E aí eu falei para ele, cara, só a tua vontade, o quanto você está demonstrando, para mim já é um ótimo sinal. Mas e aí, como é que a gente vai fazer? Ele falou, cara, eu posso tentar conciliar, trabalhar na empresa que eu tô e ficar estudando em paralelo. Eu falei, não, vou fazer o seguinte, pede demissão da tua empresa hoje e eu vou pagar para você por 3 meses para você trabalhar conosco. Só que há um risco, veja bem, você vai pedir demissão, se por um acaso nesses 3 meses a gente não conseguir progredir, avançar com o nosso trabalho, eu não vou conseguir continuar contigo, vai ser um risco. E aí, o que você faz? Você aceita? Aí ele falou, aceito. E hoje ele é um dos melhores especialistas que nós temos e um dos mais bem pagos, inclusive, lá dentro da F8. Que interessante, hein? Bom, próxima pergunta. Em 2018, você foi membro do Google for Startups, né? Uhum. Então... Na verdade, sou até hoje. Até hoje? Porque o Google, ele tem, Letícia, um programa de aceleração de empresas que chama Google for Startups. Inclusive, aqui no Brasil tem uma sede em São Paulo, onde você inscreve a sua empresa, você passa por um processo seletivo e, quando aprovado, você tem acesso a qualquer campus do Google no mundo, inclusive da Califórnia. O Google hoje tem mais de 100 campos no mundo, espalhado em vários países. E como é que isso te ajuda até hoje? O know-how que o Google tem hoje, o Google é uma potência tecnológica, é uma das maiores empresas de tecnologia, a minha empresa presta serviço para o mercado no segmento de tecnologia. Então, se você for olhar o meu Instagram, a primeira foto que eu tenho em destaque é a minha ida no Google. Então, o meu cliente, ele olha e fala assim, opa, as minhas campanhas, elas não estão na mão de alguém que está se aventurando no mercado. Elas estão na mão de alguém que realmente sabe o que está fazendo. Então, você ter a chancela do Google, ter hoje, como é o nosso caso, que nós temos acesso aos especialistas do Google, analisando as campanhas que a gente faz para os nossos clientes. Isso é um diferencial muito grande que a gente tem no mercado. Então, eu te digo que a chancela do Google é você ser um parceiro da maior empresa de tecnologia do planeta, certamente contribui de forma positiva. Bom, agora, você fundou a F8 em 2021, certo? Isso. Então, como é que foi o processo de fundação e o que te motivou a fundar essa empresa? Foi muito curioso. Eu te digo que eu enxerguei uma oportunidade no mercado. Eu vejo que empreender também é isso. Empreender é você conseguir enxergar soluções onde muita gente está vendo problema. Então, para mim, empreender é isso. Você tem um relógio, um Apple Watch. Em algum momento, a Apple ela olhou e falou assim, opa, eu consigo agora, ao invés de utilizar um relógio só para informar as horas, eu posso dizer para Larissa, para Letícia, meu Deus, eu falei para vocês que eu tenho TDAH, né? Mas não vai ter uma crise de riso ao vivo como eu tive não, tá, Letícia? Senão eu vou ficar te chamando de Larissa aqui. Mas, falando da tecnologia, Letícia, o que acontece? Há um tempo atrás, o relógio ele servia para informar as horas, né? Teve uma empresa que falou assim, opa, deixa eu olhar aqui, eu vou mostrar para a Letícia quantas calorias ela gastou no dia. Deixa eu mostrar aqui para a Letícia quantos passos ela deu no dia de hoje, né? Então, ela encontrou ali, por exemplo, tudo aquilo que poderia ser uma dificuldade que nós tínhamos de ter essas informações, a empresa ela encontrou uma solução para te entregar isso. Então, eu vejo que empreender é isso. Então, na F8, a gente viu que havia no mercado
um espaço gigantesco para empresas de performance, focadas 100% na parte de performance, de fato. E aí eu estava numa sala do Clubhouse, que foi um aplicativo, acredito que você não vai lembrar, porque ele foi muito rápido. Isso foi em 2020. Você tem quantos anos? Eu tenho 11. Tem 11? Vou fazer 12 em Bom, em 21. 2021 tu deveria ter 9 anos, né? 8 para 9 anos aí. Né? 8. Pronto, então o Clubhouse foi um aplicativo que ele era de conversas, só que ela era só por áudio. Só por áudio. E ela viralizou. Viralizou. Depois você dá uma pesquisada como é que foi. Clubhouse. Não lembro disso, não. Pois é. E aí, assim, muita gente passou a usar o Clubhouse. E aí ele foi um clube onde as pessoas abriam salas e aí entravam as pessoas e ficavam debatendo os diversos assuntos. E aí, certa vez, eu entrei numa sala que estava falando sobre marketing. E aí alguém falou assim, o Antônio ele trabalha com marketing já há muito tempo. Fala aí, Antônio, como é que tá essa questão do tráfego, não sei o quê. Eu comecei a falar. E aí, daqui a pouco, uma pessoa que estava lá, que é dona de uma rede de hamburgueria lá em São Paulo, em Itu, que é o Marcelo. Eu vi isso na sua coisa da crítica. Isso. E aí ele pegou, me mandou uma mensagem, falou assim, Antônio, você presta esse serviço de tráfego para outras empresas? Eu falei, sim. E assim, eu não fazia diretamente, eu fazia pela minha empresa, mas não focada 100% em tráfego. Eu falei, faço. Aí ele, cara, eu tenho interesse e tal, não sei o quê. Eu falei, vamos conversar. Marquei uma reunião com ele, mostrei, falei e tal, aquilo que a gente fazia. Ele falou, cara, eu tenho interesse. E aí fiz uma proposta e ele topou. E aí comecei a fazer para ele. Isso eu fazia em paralelo à agência, ao trabalho full service que era prestado. E comecei a entregar só o serviço de tráfego. E aí ele começou a ter um resultado muito bom, né? E aí eu falei, cara, isso aqui é um negócio que dá para crescer, dá para ter um resultado bom. Só que eu tinha uma limitação. O meu conhecimento em tráfego ele era limitado. E aí, num determinado dia, deu um problema numa campanha para configurar o WhatsApp. Eu falei, cara, e agora? Não estou sabendo resolver. E aí, comecei a procurar nas redes sociais, nas minhas redes sociais, e vi um amigo meu da escola, que é o Felipe, que é meu sócio hoje na F8. E aí, ele falava sobre tráfego. Eu peguei e mandei uma mensagem para ele. Falei, Felipe, tu consegue me ajudar numa coisa aqui e tal, não sei o quê? Ele falou, cara, consigo. Ele todo prestativo, abriu uma videocall, isso aqui resolve assim, assado, em 10 minutos ele resolveu. Falei, caraca, meu irmão, um cara muito bom, muito bom. Brabo. Aí eu falei assim, irmão, deixa eu te perguntar, você tá trabalhando e tal? Ele tinha acabado de sair de uma sociedade e tava assim, juntou, sabe, a fome com a vontade de comer, porque ele disse assim, cara, eu admiro muito, ele me acompanha e tal, me acompanhava na época e falou assim, eu gosto muito do teu trabalho. E o que seria o projeto? Eu falei, cara, é um projeto focado 100% em tráfego. Eu faço a captação e tu faz a parte de tráfego. O que tu acha? Ele, cara, tô dentro, bora, vamos. E aí a gente tinha um cliente que foi o Los Burgeritos. E aí foi quando a gente começou. Aí 2 clientes, 3 clientes, 4, 5, 6, 7, 10... E aí, quando chegou em 10, eu falei, Felipe, qual que é o teu... Com quantos clientes você consegue atender com qualidade? Ele falou, cara, 12. Acima disso, vai ter que contratar. Eu falei, tá bom. Então, abrimos seleção, contratamos um outro gestor. Aí foi 12, 15, 18, 20. E agora? Contrata outro gestor. 20, 25, 30, contrata um novo gestor. E aí, assim, a gente foi crescendo. E aí, com acho que uns 20 clientes, eu já contratei uma pessoa de atendimento. Essa pessoa de atendimento começou a dar o suporte, que é a Paulinha até hoje, ela é minha diretora de contas hoje. Aí depois a Paulinha veio mais outra. Hoje a gente tem um time de 6 meninas no atendimento, já temos um departamento comercial. Então, como eu já vinha já conhecia como as coisas funcionavam, foi muito mais fácil eu conseguir implementar os processos para que a gente conseguisse realmente ter uma empresa sustentável, uma empresa que pudesse entregar qualidade e mesmo com um alto volume de clientes, a gente hoje tem uma entrega realmente muito qualidade, boa. Né? E aí fomos crescendo, outros estados, Portugal, Estados Unidos. Então, hoje a gente realmente tem
uma entrega satisfatória para os nossos clientes. Estamos em pleno crescimento. Eu acho que essa semana nós fechamos 3 empresas. A Pizza Crack, que é uma franquia nacional. A Coqueiro Verde, que tem 40 anos de mercado. Hoje nós fizemos um onboard lá na agência. E teve uma outra empresa que eu não me recordo agora. Mas é uma empresa de sushi. A Kyoto Sushi, que fica lá no Parque 10. Então, hoje a gente já tem... A estrutura funciona muito bem. O Felipe ele já não atende conta nenhuma. Ele é um head de operações, ele gerencia aquilo que os gestores estão fazendo, então ele é o responsável pela parte estratégica e acompanha o trabalho de cada um dos gestores para saber se está alinhado à metodologia que a gente tem. Então, já que você já tinha falado sobre Portugal, Estados Unidos, outros estados brasileiros, eu queria pegar esse gancho para perguntar para você quais foram as estratégias utilizadas para que vocês fossem reconhecidos internacionalmente e também fora do Então, Amazonas. Letícia, eu vou te falar que eu sempre procurei me posicionar acima daquilo que nós éramos já de tamanho. Então, quando a gente estava começando, eu sempre me posicionava. Isso não tem a ver, é muito importante ressaltar isso, não tem a ver com você querer ser algo que você não é. Não é isso. É você se posicionar de uma forma onde quem está vendo você veja você grande, ainda que você ainda não seja. Tá? Então, por exemplo, quando nós começamos com a F8, nós não tínhamos um escritório físico. Mas todas as nossas reuniões eu ia para um coworking, uma sala arrumada, organizada, com uma TV. Ou seja, eu precisava passar para o meu cliente que eu já tinha uma estrutura mínima. Entende? Então, Entendi. eu sempre procurei me posicionar e posicionar minha empresa muito maior do que aquilo que eu já era. Isso, de fato, abriu portas. A gente, atendendo a rede Los Burgeritos, nós conhecemos o Alessandro, que é o CEO da rede Ranada, que é a terceira maior rede de temaquaria de São Paulo, e nós atendemos ele. Então, como é que uma empresa lá de São Paulo ia olhar para Manaus e dizer assim, lá em Manaus tem uma empresa que atende a minha, né, ou que tem potencial para atender a minha? Eu tive que mostrar para ele o potencial que nós tínhamos, mas eu tive que estar lá em São Paulo. Então, em eventos de donos de restaurante, não era para que eu, teoricamente, eu estar lá. Mas, como eu sabia que tinha donos de restaurantes ali, nesses eventos, Você eu se envolveu estava naquele presente meio. para que eu pudesse saber exatamente qual eram as principais dores desses donos de restaurantes. Então, eu não entregava para eles só uma solução de tráfego, eu levava um olhar de marketing, eu olhava para dentro do negócio dele e me colocava como um braço de marketing do negócio desses clientes. Então, isso foi abrindo portas aonde o Alessandro indicou para Juliana, que tem uma hamburgueria lá em Contagem, em Minas Gerais, que é a esposa do Wagner, que tem uma rede de pizzarias em Contagem que expandiu para Belo Horizonte, que conhece a Maria, que tem uma rede de delivery em Salvador, que conhece o Bruno, que tem uma rede de pizzarias em Salvador, que é um cliente nosso que aumentou o faturamento dele em 100% em 12 meses, sabe? Com trabalho de tráfego e principalmente estruturando a parte administrativa dele, que ele fez isso muito bem, e a gente contribuindo com a parte de comunicação. Então eu te digo que isso foi de fato a estratégia que nós adotamos foi nós nos vendermos muito bem, a gente realmente poder utilizar o marketing que a gente utiliza ao nosso favor. Fazer com que as pessoas olhassem, as empresas olhassem para a gente e falassem assim, cara, eles têm total competência, total capacidade de nos atender ainda de longe. E principalmente honrar com a minha entrega, porque não adianta nada eu me posicionar dizendo assim, eu tenho sim a capacidade e competência para atender a tua empresa, Letícia. Beleza, Antônio, legal. Aí você começa a atender, passa um mês e você fala assim, não, esse cara não tem. Então, assim, eu não conseguiria me sustentar no mercado. Eu acho que muito mais do que a gente se posicionar é nós conseguirmos entregar aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, em sua trajetória, quais foram os maiores desafios e como que você conseguiu superá-los? Eu acredito que atender os clientes de longe, de fora, sabe? Por exemplo, o RP Connect, que é uma empresa que está situada em Portugal, né? Imagina só, qual que é o core business deles? Eles são uma recrutadora... Pode explicar o que é Core Business? Core business é o principal
a principal fonte de atuação deles, né? Então, por exemplo, eu, como prestador de serviço, meu core business é tráfego. Por quê? Porque é a minha principal fonte de atuação, área de atuação, como eu me especializo, né? Então, o core business deles, que é, ainda que ele tenha ali outras atuações que não seja essa de principal recrutação, eles fazem recrutamento de profissionais da área de TI para trabalhar em Portugal. Então, por exemplo, eles têm um contrato com uma empresa francesa, um banco francês. Esse banco francês contrata eles por quê? Porque a mão de obra na França é mais cara do que a mão de obra em Portugal. E aí eles instalaram uma base do banco deles em Portugal e contrataram essa empresa para contratar mão de obra brasileira, que é mais barata que a mão de obra portuguesa. Então, o que eles fazem? Eles levam profissionais de TI, fecham um contrato com esse profissional e colocam esse profissional para trabalhar dentro desse banco, entendeu? Então, o nosso papel qual é? É fazer com que o anúncio deles apareça para profissionais de TI no Brasil que queiram trabalhar em Portugal, entendeu? Então, você fazer isso à distância, você tem que ter um planejamento, uma organização, né, para que você consiga fazer com que o teu cliente olhe para você e fale assim, mesmo eles lá em Manaus, eles conseguem rodar anúncios para mim em todo o Brasil, que estou aqui em Lisboa, em Portugal. Então eu te digo que um dos maiores desafios é você conseguir manter a constância de uma boa entrega. Os desafios que surgem em meio a isso é você conseguir manter um time engajado, mesmo que à distância, e principalmente com um modelo de negócio diferenciado. Por exemplo, hoje o nosso time, eles trabalham um dia na semana de forma física, lá no nosso escritório, e os demais dias eles trabalham em casa. Então, legal. isso foi uma quebra de paradigma, porque durante a pandemia, isso era como as empresas conseguiram se sustentar. Pós-pandemia, todos voltaram, né, para os seus escritórios e etc. Só que eu identifiquei que os profissionais da nossa área, eles prezam muito pela liberdade geográfica. É tipo assim, eu consigo trabalhar estando numa praia do Nordeste, por exemplo. E eu consigo trabalhar estando em viagem, eu consigo trabalhar fora do meu ambiente de trabalho. Por outro lado, a gente tem que saber ter um meio termo aí para que, no final das contas, a gente consiga ter uma entrega. Então, o que a gente avalia hoje do nosso time? É a entrega. Se o time consegue fazer entrega, meu irmão, você pode trabalhar de onde você quiser. E tem dado certo, porque a gente tem crescido, os clientes continuam satisfeitos, e quem está conosco fica com a gente, porque... de fato, tem muita gente lá dentro da agência que é especialista que ganha, por exemplo, o salário de um gerente de banco que passa 8 a 10 horas dentro de um escritório com uma meta altíssima, sendo cobrado e não sei mais o quê. E a galera lá, eu te digo que trabalha muito tranquilo, sabe? Trabalha de uma forma realmente muito sossegada. Entendeu? É? É um negócio mais psicológico? Também, porque eu vejo assim, Letícia, que a gente chegou numa época, numa era, onde as pessoas elas têm dado mais valor para aquelas pequenas coisas, sabe? Outro dia eu estava lendo uma pesquisa que os pais de hoje passam até 3 vezes mais tempo com os seus filhos do que com os pais de 30 anos atrás. Então, por exemplo, isso para mim faz muito sentido, porque eu não tenho muitas lembranças minha com o meu pai, quando eu era criança, brincando, correndo, indo em sorveteria, não tenho. Primeiro, por uma questão financeira. Meus pais não tinham muitas condições quando eu era criança. Então, já havia uma limitação orçamentária para fazer esse tipo de coisa. E segundo, que ele tinha que trabalhar muito, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho muito tempo com a minha família. Tá? Hoje, quem trabalha conosco tem tempo com a sua família. A gente tem um exemplo, o Gabriel, que é um dos especialistas que nós temos. Ele trabalhava numa multinacional, era gerente de uma multinacional, e hoje ele fala no Instagram dele isso, que a melhor coisa que ele fez foi ter trocado pela vida que ele tem hoje. Hoje ele tem uma filhinha pequena que ele curte com ela, passa a manhã toda com ela e está trabalhando lá e está aproveitando com a família dele. Então, assim,
eu vejo que os tempos são outros. A gente, como empresa, tem que fazer a leitura, se adaptar. Eu vejo que isso não são para todos. Uma série de convergências deve existir aqui, desde o próprio profissional entender que ele está em casa, mas ele não está em casa sem organização, ele não pode ficar em casa sem um planejamento, ele não pode ficar em casa simplesmente deixando as coisas o tempo passar, procrastinando tarefa, porque senão dessa forma não vai dar certo. Ele tem que, de fato, organizar o tempo dele, fazer com que na casa dele ele tenha um espaço para ele trabalhar. Trabalhou, ele vai almoçar. Então, imagina só o tempo que muitas vezes a pessoa sai do trabalho, ele vai almoçar num restaurante que seja, ele vai passar pelo menos 30 minutos só em deslocamento. Aí ele está em casa, aqueles 30 minutos que ele passaria em deslocamento, ele vai ler um livro, ele vai assistir um episódio de uma série, ele vai fazer qualquer outra coisa, porque o tempo dele está muito mais otimizado. Então, voltando atrás, o que você teria feito de diferente na sua carreira? O que eu faria diferente na minha carreira? Boa pergunta, Letícia. Eu não sei, eu acredito que... Eu não tenho muitos arrependimentos, não, sabe? Eu não tenho muitos arrependimentos. Eu acredito que tudo aquilo que nos aconteceu foi necessário. Outro dia eu estava lendo algo sobre isso, de que o que é o acerto? O acerto é quando você faz algo, você erra, e você sabe agora como fazer diferente para não errar, né? Então, existe até uma... eu não sei se é um termo filosófico isso para tentar transmitir essa mensagem, mas outro dia eu li também sobre isso, de que o inventor da lâmpada, Thomas Edison, ele precisou de ele teve ali 1000 oportunidades para inventar, e quando perguntaram dele como foi, ele falou assim, não, eu tive 999 vezes eu errei para que uma delas eu pudesse acertar, sabe? Então, eu vejo que os erros que nós cometemos na nossa trajetória, eles vão servir de aprendizado, eles têm que servir de aprendizado, sabe? Eu procuro olhar sempre com essa ótica, e não de, errei e voltei para estaca zero. Não, eu errei e agora eu sei como não fazer, sabe? Agora eu sei como não seguir o caminho para que eu possa errar. Eu sei que agora eu posso seguir um caminho diferente para que eu possa acertar mais à frente, entendeu? Então, eu te confesso que eu não tenho nada que eu me arrependa, não, na minha trajetória profissional. Tudo aquilo que nós fizemos foi tentando acertar, e aquilo que a gente errou, a gente utilizou como forma de aprendizado e fez com que a gente pudesse nos aprimorar naquilo que a gente se propõe a fazer e sempre procurar melhorar a nossa entrega. Antônio, qual é o principal conselho que você daria para jovens que estão começando a trilhar um caminho semelhante ao seu? Tenha vontade. Faça tudo com vontade, porque é algo que eu sempre costumo falar, 50% de tudo que a gente faz na nossa vida você tem que ter vontade, você tem que aplicar, sabe? Uma coisa assim, Letícia, eu chego contigo e falo assim, Letícia, o que tu acha de ser uma especialista em tráfego? Você fala, cara, pô, legal, bacana, boa ideia, deixa eu pesquisar aqui. Então vai comigo, segunda-feira, 8 horas da manhã, vou. Se você chega comigo 8h40 da manhã, a primeira mensagem que o meu cérebro passa para mim é, a Letícia não tá com vontade de fazer, sabe? Porque, pô, eu marquei 8 horas, ela atrasou 40 minutos, não tá com vontade. Então, a vontade, ela é 50% de qualquer coisa. O restante é o esforço, a dedicação. Então, você que é jovem, que quer trilhar nesse caminho, meu irmão, vá, procure, faça. A vontade, ela tá nisso. Como é que eu faço para me especializar? Se você for no YouTube hoje, colocar lá, aprender tráfego pago, vai ter muita coisa, treinamentos gratuitos que vão te possibilitar fazer isso, sabe? Assim como aquele rapaz que eu te falei que me mandou uma mensagem e que eu falei para ele, você sai do seu trabalho e vem para cá. Ele poderia muito bem falar, não vou. E ele estava ali acomodado, mas ele disse, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Então, ele viu ali, enxergou uma oportunidade, falou, não, eu vou. Assim como teve situações de pessoas próximas a mim, falaram assim, pô, Antônio, me dá uma oportunidade? O cara, dou, legal. Faz esse curso aqui, foi o curso que eu fiz para eu começar a parte de tráfego pago, que eu paguei quase R$1.000. Ele está dentro da minha carteira da Hotmart e a pessoa pode fazer esse curso de onde ela quiser.
e eu passei login e senha, e aí passou um ano depois, a mesma pessoa chegou comigo e falou assim, Antônio, me passa lá o login e senha de novo, cara, que eu não consegui fazer, eu vou fazer agora. Ah, você tá de brincadeira, meu irmão. Você passou um ano que eu passei o negócio e você não se dedicou. Então, para mim é algo que quando você quer de fato, você vai, faz acontecer, você cria oportunidades, você está preparado, certamente vai fazer com que você esteja mais apto a aproveitar as oportunidades que surgem. Agora vamos para o bloco 2, com o tema Importância do tráfego pago no mundo corporativo. E aqui estamos com Antônio Araújo. Então, Antônio, a nossa primeira pergunta é, para quem não está familiarizado, você poderia explicar de forma simples o que é o tráfego pago e como ele funciona no contexto empresarial? Vamos lá. O tráfego pago ele é uma ferramenta de anúncios online, tá? Então, contextualizando, né? Há 20 anos atrás, quando você que tem uma empresa queria anunciar, você ia para onde? Para rádio, para TV ou para o jornal, né? E aí lá nesses veículos você anunciava o seu produto ou serviço. Então, por exemplo, eu tenho aqui a escola, o Colégio Santa Doroteia. O Colégio Santa Doroteia saía com uma página no jornal A Crítica anunciando no domingo, que era inclusive o dia de maior circulação dos jornais, e onde tinha maior audiência, as pessoas ali acompanhando, comprando, etc. Então, eles anunciavam no jornal, né? Com o passar do tempo, a mudança de comportamento das pessoas de consumir a informação, ela foi mudando, né? Com o crescimento digital, e a parte de anúncios ela veio justamente para que você tivesse uma outra opção que não fosse os veículos tradicionais. No digital, você consegue ter muito bem o controle dos dados, ou seja, eu vou anunciar no Facebook e Instagram. Então, quem é meu público? Eu consigo destinar ele para um público mais específico, para um público geolocalizado. Se você me permite, eu vou utilizar aqui o Colégio Santa Doroteia para nós criarmos um anúncio aqui, pode ser? Então, vamos lá. Imagina que você é a proprietária do Colégio Santa Doroteia e você fala assim, Antônio, eu quero anunciar na internet. Quais são os primeiros passos? Aí eu vou falar assim, Letícia, vamos lá. Quem é o teu potencial cliente? Aí você vai falar, Antônio, são pais de jovens entre 5 e 16 anos, tá? Que tem filhos que a gente pode colocar para estudar na nossa escola. Legal, então eu já comecei a identificar quem é o teu público. Porque antes de fazer os anúncios, a gente tem que saber para quem nós vamos anunciar. Saber quem vai ser o público-alvo, né? Exatamente, quem é o público-alvo. Então, identificamos aqui que são pais, né? Geralmente, Letícia, quem é que cuida dessa parte de matrícula? É o pai ou é a mãe? Imagina que tu é o cliente, eu tô fazendo um briefing contigo. Aí você vai me responder o quê? Na tua visão, você acha que é o pai ou a mãe que cuida dessa parte de matrículas? O pai. É o pai? Então tá. Então, é o pai. Quanto você acha que representa? Antônio, representa, sei lá, 60%. Então, a gente tem ali 60% de homens e 40% mulheres, né? Mas ambos são importantes que a gente alcance. Então, beleza. Certo. Qual é no Santa Doroteia, qual é a média da mensalidade? Antônio, é R$ 1.500. Exemplo, tá? 1.500, né? 1.800. Então, tá bom. Então, ele é um colégio para um público mais específico, porque não são todos os pais que têm condição de pagar mensalmente uma mensalidade de R$ 1.500 a R$ 2.000, por exemplo, né? Então, é um público mais classe A, classe B, classe C. Não, classe A, classe B. Então, beleza. Se a gente identificou que o público é um público classe A, B, o que eu vou fazer? Público classe C, ele até então não é o meu público. Então, eu consigo segmentar a minha comunicação para esse público classe AB. Então tá, então eu estou formando aquilo que a gente chama de persona. A persona quem é? Ela é o pai e a mãe que tem filhos e que hoje é uma pessoa da classe A ou classe B ou B+, tá?
Aonde que mora esse público, Letícia? Antônio, geralmente é a cidade toda, então tá bom. Então é um público da cidade toda, mas eu vou ali colocar alguns bairros específicos para a gente trabalhar. Legal, beleza. Definimos, então a gente sabe quem é o teu público e agora a gente vai para a parte de anúncios. Então o que nós vamos fazer? Vamos criar o anúncio, o vídeo, né? E a gente faz isso em parceria com produtoras, com agências de conteúdo, porque a gente não faz a parte de conteúdo. Nosso foco é 100% performance. Certo. Então, a empresa de produção de conteúdo, ela vai produzir o vídeo. Esse vídeo vai ser como? Vai ser, por exemplo, o Ney. O Ney é o garoto propaganda do Santa Doroteia. Ele vai começar o vídeo falando assim: você que é pai e mãe e está procurando uma escola para o seu filho, eu quero te dizer que eu tenho uma solução para você. Conheço o Colégio Santa Doroteia. Há mais de 50 anos no mercado, educando, tendo o maior índice de aprovação na faculdade. Se você se interessou, clique no botão abaixo e fale agora mesmo com a nossa equipe comercial ou com a nossa equipe de atendimento, enfim. E aí, fez o vídeo, manda pra gente, aí a gente vai pegar esse vídeo, coloca ele na plataforma Meta e, considerando o público que nós temos, que é um público de pais e mães, então a gente vai colocar para que esse vídeo apareça só para pessoas que têm uma faixa etária em média ali de 35 a 60 anos, né? Porque, por exemplo, eu tenho 36 anos e tenho um filho de 4. Então, se o Santa Doroteia alcança, ou melhor, ele tem essa opção de crianças que estão ali no primeiro período, então eu já vou pegar esse público que é pai mais jovem. Mas, em média, o pai de uma adolescente, o Ney tem quantos anos? Você tem quantos anos, Ney? 50 anos. Então, o Ney ele é um público potencial, tem 50 anos, então ele vai estar dentro dessa faixa. Então, o meu anúncio ele só vai aparecer para pessoas de 35 a 60 anos que moram numa determinada região, porque eu vou geolocalizar. Se eu quero, por exemplo, alcançar pessoas que moram na região da Ponta Negra, na região do Morada do Sol, na região de Efigênia fica mais fácil, Salles. por exemplo, que, por exemplo, a pessoa, ela já tem a solução ali, que é a escola, aí ela vai se basear também na localização, porque não tem como... Tem uma escola no distrito, mas eu moro na Ponta Negra, não tem condições. Exato. Então, isso tudo vai fazer muito sentido a gente entender. Por quê? Porque ainda que a pessoa more na Ponta Negra, por exemplo, mas se ela trabalha no centro, é muito melhor com que o filho dela estude lá, porque ela sai de casa, deixa o filho na escola e vai para o trabalho. E depois volta para casa. Então, essa leitura estratégica é o que nós fazemos. Então, a partir daí, o que nós vamos fazer? Antes, o Colégio Santa Doroteia, ele anunciava no jornal, a pessoa lia, via o anúncio, falava, pô, tá aí, ó, dezembro, eu já tô pensando em mudar meu filho de escola, vou ligar lá pro Santa Doroteia amanhã. Hoje o digital faz o quê? A pessoa vê o anúncio na hora, ela clica no botão e ela já abre uma conversa no WhatsApp com a equipe comercial do Santa Doroteia para ter uma conversa direta ali. E lá aparece, inclusive, um código dizendo que ela veio do anúncio e de qual anúncio ela veio. Qual foi o criativo, qual foi o vídeo que ela veio. Então, além dessa comunicação ser muito mais rápida e direta, a gente consegue rastrear de qual foi o anúncio que ela veio. Ou seja, a gente consegue ver quais dos anúncios melhor performaram. E aí, no final das contas, o objetivo é fazer o quê? Com que o Santa Doroteia tenha mais alunos, né? Então, se o objetivo deles para esse mês de dezembro é fechar 500 novas matrículas, a gente, como uma empresa de tráfego, vai fazer o quê? Vai buscar o objetivo de ter 500 novas matrículas ali, entendeu? Então, basicamente, o serviço de tráfego pago é fazer com que as empresas se destaquem no meio digital utilizando as estratégias de anúncios online. E já que a gente está falando de tráfego, qual é a diferença de tráfego pago e tráfego orgânico? Boa, vamos lá. O tráfego orgânico é aquilo que você não precisa pagar. O tráfego pago, como o nome já é muito sugestivo, você precisa pagar de fato para a plataforma. Então, qualquer empresa hoje pode ter uma conta no Instagram e publicar sem custo algum. Tá? Santa Doroteia tem uma conta no Instagram, eles fazem lá. Hoje, por exemplo, vamos supor que tenha uma aula de música, né? Então, eles vão mostrar, tendo aula de música,
os alunos ali cantando, tocando violão, e aí e sobem esses vídeos nos stories, eles não vão pagar nada por isso. Ah, pô, o vídeo tá muito legal, vou colocar no feed, publica no feed e não paga nada por isso. Só que, qual que é a diferença? O alcance orgânico de empresas, ele é muito limitado. Se, por exemplo, o Colégio Santa Doroteia tem 20 mil seguidores e ele faz um vídeo e posta hoje no feed, ele vai alcançar, em média, de 5 a 10% da base de seguidores. Então, a gente está falando ali, se ele tem 20 mil seguidores, ele vai alcançar no máximo aí 1.000 pessoas. Então, 19 mil não viram. Entendeu? Então, o orgânico ele é muito limitado. E ainda tem a questão de que ele não consegue personalizar a entrega. Ou seja, essas 1.000 pessoas vão ser pessoas aleatórias, que eu não tenho controle sobre os dados. No tráfego, não. No tráfego, eu coloco um comando e digo assim, eu quero aparecer para todos os seguidores do Santa Doroteia. Então, ele vai entregar para todos os seguidores. Eu quero aparecer para pessoas que têm perfis parecidos com os seguidores do Santa Doroteia. Dá para fazer. Antônio, aqui nós temos um banco de dados de telefone de pais de alunos dos últimos 5 anos, que isso dá 5.000 contatos. Dá para fazer algo com isso? Dá. A gente pega esses contatos, coloca eles numa planilha de Excel e a gente cria um público, dizendo assim, meta, eu quero pais, pessoas que tenham um perfil parecido com esses contatos que eu estou cedendo para você. Então, ele vai alcançar dentro da rede social, através da IA, da inteligência artificial, pessoas que têm esse mesmo padrão de comportamento, de classe social. Então, por exemplo, o Ney, ele tem um padrão. Certamente, o padrão dele é muito parecido com os 5 melhores amigos dele. Por quê? Porque, geralmente, você se conecta, você tem padrões iguais com as pessoas que você convive, né? Então, são pessoas basicamente da mesma classe social, pessoas que frequentam basicamente os mesmos lugares. Então, o que o Meta faz é isso. Ele copia padrões de pessoas que são parecidas com ele para aparecer o anúncio para essas pessoas também. E com essas pessoas são potenciais clientes e assim a empresa ela pode faturar mais. Exatamente. Em quais situações é mais vantajoso utilizar o tráfego pago? Se você tem uma empresa ou serviço e utiliza a internet para fazer captação de clientes, ela é fundamental para o seu negócio, tá? Como, Antônio? Aí vamos utilizar aqui vários exemplos. FB Andrade, Geologia e Meio Ambiente. Isso aqui é uma empresa de quê? Você sabe, não? É sobre águas subterrâneas e geologia. Quem é o cliente deles? Eu não sei. Tu sabe, Ney? Hoje, atualmente, é São Paulo, mas pode ser qualquer pessoa que possa querer fazer um poço. Pronto. Então, vamos lá. Qualquer pessoa que queira construir um poço artesiano na sua casa. Então, tu entendes aqui que qualquer pessoa que mora em Manaus tem potencial de ser cliente deles, né? Então, eles podem fazer tráfego pago. A Capital Investimentos. Imagino que seja uma empresa que trabalha com investimentos financeiros. Sim. Então, quem que pode trabalhar fazendo, investindo o seu dinheiro? Potencialmente, empresários, pessoas que trabalham em cargos públicos onde elas têm uma boa receita. Então, são empresas que a gente pode anunciar e direcionar o anúncio para esse tipo de pessoas. O Colégio Santa Doroteia, que eu dei um exemplo aqui. Então, qualquer empresa... Pronto, Kid Talks. Então, eu quero alcançar empresários para anunciar. Você pode fazer isso. Mostra um pouco sobre a experiência que você tem aqui e fala assim, você quer anunciar aqui? Eu vou conseguir associar a tua marca a um podcast onde recebe empresários, onde tem uma audiência, que ela pode não ser uma audiência grande em massa, mas ela é uma audiência qualificada. Então, você consegue fazer isso. Então, o tráfego, ele basicamente, ele auxilia empresas que têm um produto ou um serviço e que faz uma entrega em massa. Qualquer empresa, Fatiari, eles são uma distribuidora de frios. O público-alvo deles não é o consumidor final. O público-alvo deles é empresa, B2B, mercadinho, supermercados. Então, eles têm que fazer um anúncio focado para alcançar essas pessoas.
Antônio, é possível você fazer isso? É possível, a gente faz isso inclusive para a F8. Hoje eu rodo anúncios focados 100% em empresários. Considerando o público que nós temos, a gente faz de uma forma muito específica para que a gente possa alcançar realmente aquelas pessoas que têm potencial de se tornar cliente da F8. Meu Deus, bastante coisa, né? É. Bom, você pode compartilhar algum caso de sucesso que você teve que foi fundamental para sua empresa? Ah, tem vários, mas eu vou te dizer que o primeiro foi do Bruno, da Pizzaria do Professor, que fica em Salvador, na Bahia. Eu conheci o Bruno em 2022, em São Paulo. E a gente já estava com um ano ali de mercado, tínhamos crescido, já atendíamos algumas empresas grandes fora. E aí o Bruno me conheceu num evento de donos de restaurantes. E aí, apresentado por um outro cliente nosso, que foi o Wagner, do Pizzaiolo Tradição, ele me procurou e falou assim, Antônio, ó, cara, preciso muito, eu sei que eu preciso, porque na minha região, nenhuma pizzaria faz tráfego. E se eu anunciar lá, cara, eu vou bombar demais. Eu falei, beleza, legal, bora. Aí eu peguei e fiz a proposta para ele. Ele falou, cara, eu vou te ser muito, muito, muito sincero, Antônio. Eu não tenho condição de pagar isso que você está me pedindo. Mas eu vou abrir mão do que eu ganho, do meu lucro, para pagar. Porque basicamente hoje o que eu estou lucrando, Antônio, é tão pouco que é o que eu tenho para mim. Mas eu vou tirar para pagar porque eu sei que vai valer a pena o investimento. Falei, Bruno, vou fazer o seguinte, tu vai me pagar só 50% do valor. Tu não precisa me pagar 100%. Só pela tua atitude, irmão. E eu vou fazer isso porque eu acredito muito no produto que você tem, que é o que você está me falando. E aí a gente meio que se abraçou. A gente fez isso. Eu abri mão de uma parte e ele, por outro lado, foi e investiu. Em 6 meses, eu tenho um vídeo, inclusive, no meu Instagram. Em 6 meses de negócio, ele saiu de um faturamento à época do delivery dele, que estava faturando pouco mais de 40 mil, ele estava faturando 95 mil reais. Então, ele quase que dobrou o faturamento dele. Em um ano, ele teve um crescimento que ele saiu desse faturamento de 100 mil reais para 300 mil reais. Meu Deus! Dentro da pizzaria dele. Aí você vai falar assim, Antônio, pô, foi mágica que você fez? Acontece com todos os clientes que vão para a F8? Não. Não. Por quê? Eu tenho que ser muito claro e transparente com quem está me assistindo. O Bruno, ele teve uma situação que o local que ele estava ali é muito privilegiado. Itapuã, em Salvador, a região dele ali, as empresas ainda não acordaram. E eu digo ainda não porque até hoje ele nada de braçada lá. Ele anuncia na região, ele vende muito, a empresa dele cresce muito e as outras empresas simplesmente não anunciam. Então oferta e demanda. Eu tenho o Bruno ali anunciando muito barato, porque não tem outras empresas anunciando. Ele aparece para mais pessoas, ele vende mais e a empresa dele cresce. Isso não é comum, isso é atípico. Então é por isso que eu digo para os nossos clientes, você vai esperar em 12 meses o trabalho que a gente faz, fazer com que você duplique seu faturamento, triplique seu faturamento? Cara, não é isso. O tráfego, ele é uma mídia, ele é uma ferramenta de médio e longo prazo, para você construir uma base e você realmente ir estruturando um crescimento organizado, onde você se programa para aquilo. Existe muita gente, Letícia, no mercado, muitos profissionais que, infelizmente, até por falta de conhecimento do empresariado, vende realidade que não... Ou melhor, vende uma realidade que não existe. Entende? Entendo. É o mundo dos sonhos. Você é anunciar daqui um mês você está faturando muito. E não é assim. É como Porque qualquer coisa na nossa vida. É o que eu costumo dizer, não existe almoço grátis. Não tem essa de, existe uma fórmula mágica, o tráfego pago vai resolver seus problemas. Não, o tráfego é mais uma ferramenta. É igual um exemplo que eu dou. Eu estou fazendo academia há 8 meses. Efetivamente indo 5 vezes pelo menos por semana. Eu olho para mim e falo assim, estou satisfeito com o corpo que eu tenho hoje? Eu estou muito melhor do que eu estava antes, em relação a condicionamento, em relação a uma série de coisas. Mas eu não posso cobrar o meu personal e dizer assim, estou 8 meses e eu não vejo uma melhora significativa, porque eu sei que é um processo. Eu sei que isso é um processo, que ele faz parte. Eu tenho que ter uma boa alimentação, eu tenho que ter uma boa noite de sono, eu tenho que ter um bom dia de treino. Então, é um conjunto de fatores. Para que o cliente tenha um resultado, ele tem que ter um bom tráfego, ele tem que ter um bom orgânico,
ele tem que ter um bom administrativo para gerir a empresa, ele tem que ter um bom marketing. Então, assim, não é uma ferramenta que vai fazer com que você cresça, assim São como várias. são vários fatores. Assim como não basta eu treinar para eu ficar fortão e ficar... Não, você tem que treinar, se alimentar bem, dormir bem, ter um bom dia de trabalho, um bom dia de descanso. Você tem que fazer tudo de forma muito equilibrada. E o tráfego é exatamente a mesma coisa. Quem falar para você algo diferente disso, duvide. Quais estratégias você considera mais eficazes para atingir os objetivos dos clientes no tráfego pago? Depende. Depende porque cada empresa tem uma realidade. Mas na maioria. Depende, Letícia, não tem como. Eu vou te dizer exatamente o porquê. Raciocina comigo utilizando a mesma analogia da academia. Tá. Nós somos 4 pessoas aqui nesse estúdio. Digamos que você queira fazer academia, começar a treinar. Não tem como o personal passar a mesma coisa que ele vai passar para mim, para você. Por quê? São realidades completamente diferentes. A Letícia está numa realidade diferente. Assim como não tem como ele passar o mesmo peso ou o mesmo tipo de exercício para o Ney. O Ney tem 50 anos, ele já não é mais um garoto. Então, ele tem que olhar para o Ney e falar assim, ó, eu vou fazer aqui para você um trabalho onde você vai estruturar a sua massa, onde você vai começar a adquirir memória muscular para que você comece a pegar peso mais forte. Assim como para o Antônio, ele vai dizer assim, ó, Antônio, agora que tu já está 8 meses treinando, eu vou aumentar a tua carga. É exatamente isso. Qualquer coisa diferente disso, Letícia, é receita de bolo. Tem empresas que fazem isso, que é assim, o que é a receita de bolo? É a mesma coisa. É o mesmo, você pega ali uma embalagem de um bolo, todas as demais embalagens daquele tipo de bolo, a receita é a mesma. Ela não muda, porque o resultado é o mesmo. Agora, o tráfego, não tem como eu dizer para ti, ó, Letícia, faz essa estratégia que ela vai funcionar. Por quê? Porque a gente tem que entender a tua necessidade e dependendo da tua necessidade, a gente vai entregar, vai fazer uma entrega personalizada. E aí essa entrega personalizada é o que vai fazer a diferença. Se eu pego para ti o mesmo remédio que eu aplico pro Ney, esse remédio ele pode se tornar um veneno. Porque Porque vai ser muito mais forte em mim do que vai ser nele. Exatamente. É igual, você vai ver ali, qual que é a diferença do remédio pro veneno? É a dosagem. É a dosagem. Por quê? Por isso que a drogaria se chama drogaria, porque são drogas que fazem você melhorar. Exato. Entendeu? Então, assim, imagina só, paracetamol faz bem para quem tá com febre? Faz bem. Procura dar 300 gotas para uma criança. A criança A criança morre. morre. Por quê? Porque você deu uma dosagem errada. Você tem que dar no máximo 8 gotas, 7 gotas, 6 gotas, dependendo. Você dá, na verdade, a quantidade de acordo com o peso da criança. Por exemplo, o meu filho, que tem 18 quilos, ele toma 18 gotas. Então, não faz sentido dar 300 gotas para o menino. É a mesma coisa. Entende? É a mesma Entendo. coisa. Eu tenho que fazer isso considerando o histórico do cliente, o que ele faz, como é que está o orgânico dele, como é que está o market share dele, ou seja, a presença de marketing dele no mercado. A partir daí nós fazemos um diagnóstico e criamos um plano de ação. A partir desse plano de ação, a gente vai colher os resultados de É como acordo se com a vocês realidade fossem dele. médicos, mas só que de empresa? Exatamente. Pronto, essa sua definição, ela resumiria tudo que eu falei aqui. É exatamente isso. É um médico das empresas. Ele vai nós vamos criar um diagnóstico, a partir do diagnóstico a gente vai dar a medicação correta para que ela possa ficar saudável. E o ficar saudável é faturar mais. Entendi. Então, já que a gente está falando sobre isso, Antônio, quais são as principais dificuldades das empresas quando elas vão implementar o tráfego pago? Olha, Letícia, eu vejo que, num modo geral, é conseguir criar anúncios que conversem com o seu público. Hoje eu vejo que a maior dificuldade é essa. Por quê? Nem todas as empresas têm um nível de consciência de que o anúncio, ele não pode parecer um anúncio. Ele não deve parecer um anúncio. Isso parece ser até contraditório, né? Você fala assim, como assim, Antônio? Um anúncio não pode parecer um anúncio. No modo geral, todos nós aqui,
e eu me incluo nisso, detesto anúncio. Nossa, Detesto anúncio. Principalmente aqueles mais de 50 minutos. Tipo, mais de 50 segundos que você não pode pular. Aquele que você não pode pular, você fica ali, nossa, velho, eu tô tendo que ver algo que eu não quero ver. As pessoas, no modo geral, elas não gostam disso. Nos Estados Unidos tem uma nomenclatura para isso, que eles chamam de banner blinds, que é cegueira de banner. As pessoas, elas já pulam automaticamente o que parece um anúncio. Aquilo que parece ser anúncio, as pessoas elas já passam, elas já pulam, elas não veem. Por quê? As pessoas elas gostam de consumir, no modo geral, conteúdo, coisas interessantes, coisas que chamam a atenção. Entretenimento. Então, o que a gente fala para os nossos clientes, para os anunciantes? Faz o teu anúncio não parecer anúncio, pô. Não faz, aqueles vídeos que são mais elaborados, mais produzidos, são os que menos performam. Aqueles vídeos que são mais naturais, que são mais raízes, sabe? Que são mais parecidos, que é o que a gente chama de conteúdo orgânico mesmo, sabe? Aquele conteúdo que ele não lembra nada de anúncio, mas ele leva uma mensagem, sabe? Então, por exemplo, há 20 anos atrás, um vídeo do Santa Doroteia era mostrando a estrutura, uma locução por trás. Colégio Santa Doroteia, fazendo 25 anos. Há 114 anos educando gerações. Então, isso daí é um comercial de televisão. Você leva isso para a linguagem de internet, não conecta. Como é que vai conectar? Pega a Letícia e fala, pessoal, hoje eu estou aqui no Santa Doroteia e eu vou conversar com os alunos para eles falarem qual é a experiência deles estudando aqui. Vamos lá, acompanha comigo? Vamos. Aí lá vem a Letícia e tal. Oi, tudo bem? Qual é seu nome? Ah, eu sou o João. E aí, João, o que você acha de estudar aqui no Santa Doroteia? Ah, gosto pra caramba. Aqui eu estudo, faço aulas de inglês, faço aulas de espanhol, faço aulas de música. Estou aqui desde os 5 anos de idade, vou me formar esse ano. E já passei na faculdade, então realmente a minha experiência aqui foi ótima. Olha que legal, pessoal. Então é isso. Estudar no Santa Doroteia, você realmente crescer na sua vida. Você passou uma mensagem. Quem está assistindo ali... Mesmo que a pessoa não perceba, você passou uma mensagem. Exato. Mesmo que ela não perceba que você está vendendo. Entende? A mensagem ali é de você levar um conteúdo que seja tão dinâmico que você prendeu a atenção da pessoa, ela visualizou tudo aquilo e ao final ela fala assim, é isso que eu preciso pro meu filho. É esse sentimento que eu quero que meu filho tenha ao estudar numa escola. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mandar uma mensagem lá para o Santa Doroteia. Vai falar assim, queria conversar com vocês. Então, isso vai funcionar muito mais do que um vídeo daquele super elaborado. Então, é você entender que a linguagem de internet que não é a mesma do que a linguagem de TV, do que não é a mesma do que a linguagem de rádio. Porque são comunicações diferentes, como isso é algo muito novo... As empresas ainda vêm com essa característica, achando que ela tem que anunciar como ela anunciava na TV e na rádio. E é nosso papel dizer para esse cliente, não, meu irmão, não faz isso. O tipo de conteúdo que converte é esse, o que dá certo para esse segmento é isso, e a gente dá todo o direcionamento para o cliente de como que deve ser. Como você vê o futuro do tráfego pago no mundo corporativo, especialmente com mudanças constantes nas tecnologias? Olha, eu vou te falar que ele é algo que veio para ficar, né? Assim como outros veículos de comunicação, rádio, TV, jornal, e esses veículos eles não acabaram, não vão acabar, né? A gente tem aqui a TV se reinventando com os streamings, a gente vê aí a rádio com rádio web, e a própria rádio mesmo, ela tem sua audiência. Todos os veículos tradicionais, vale a ressalva, todos os veículos tradicionais eles dão resultado sim. Tá? Ah, porque eu faço tráfego pago, quer dizer que os demais não dão resultado? Não. É porque eu escolhi trabalhar com uma ferramenta onde a gente faz uma leitura de dados muito próxima ali em tempo real, sabe? Tipo, você pega, anuncia de manhã, no final do dia você sabe quantas pessoas você alcançou, como foi o resultado daquele anúncio, você tem ali uma margem de manobra muito mais rápida. Mas os demais veículos funcionam muito bem. Então, o que eu vejo é que a tendência é que mais empresas passem a anunciar, o custo passe a aumentar para você anunciar e a briga pelo cliente ela vai aumentar. Por quê? Porque o número de usuários das redes sociais ele não cresce proporcionalmente ao número de novos anunciantes. Então, raciocina comigo.
Digamos que nós temos um universo aqui de 100 pais em 2023 e em 2024 nós temos um universo de 110 pais. Nós aumentamos aí 10%, né? Em 2023 nós tínhamos um universo de 50 empresas anunciando e hoje nós temos 100 empresas anunciando, ou seja, cresceu 100% o número de anunciantes, mas cresceu apenas 10% o número de potenciais clientes. Então, o que acontece? Oferta e demanda. Então, o custo dos anúncios, eles tendem a subir. É aí que está. Você contratar bons profissionais para que eles possam otimizar e serem mais assertivos na estratégia é o que vai fazer toda a diferença. Existe algum mito ou equívoco sobre o tráfego pago que você gostaria de esclarecer? Existe. Tráfego pago é uma bala de prata? É o que vai salvar a sua empresa? Que é uma das coisas que mais a gente ouve por aí? Não. Tráfego pago, ele é mais uma ferramenta que a tecnologia nos trouxe para que a gente pudesse fazer leitura de dados e, a partir dele, tomar decisões. Antônio, a minha empresa tá de mal a pior, não consigo ver uma solução, se eu fizer o tráfego, vai resolver? Não. Não vai. Por quê? O tráfego, ele é a ponta. Ele é a ponta. Se você não tiver aqui, vamos considerar que é um iceberg. O tráfego, ele é a ponta do iceberg. Se você não tiver aqui uma estrutura, uma gestão na sua empresa, uma organização preparado para receber o teu cliente, com uma estrutura que suporte aquilo que você está fazendo, os investimentos e tudo mais, não vai adiantar de nada. Sabe? Vai ser uma casa que você vai construir na areia e na primeira chuva que der, ela vai embora. Entendeu? Então não adianta. Eu estou levando muito cliente, mas você não tem gestão. Um restaurante, por exemplo. Estou levando muito cliente para o restaurante, mas esse cara não tem um CMV, que é o custo médio de venda do produto dele. Ele não sabe quanto que custa uma temaqueria, por exemplo. Ele vende um temaki de R$30, mas ele não sabe quanto que custa aquele temaki para ele. Você tem que ter uma engenharia de cardápio, que é uma ficha técnica para você saber quanto que custa cada um dos ingredientes somados, ele soma aquele produto, então ele vai custar R$12. R$12 é o custo do produto, só que eu tenho funcionário, tem água, tem luz, nananana, E no ainda final tem das que contas, ter o lucro. E tem que ter o lucro ainda. Então esse cara tá vendendo a 30 achando que ele tá bombando, só que ele só tá fazendo o cálculo do produto. E ele não tá colocando o custo de outros. Isso é o mais comum de se acontecer, Letícia. Muito comum de se acontecer. Então, parou esse de cara me chamar tá vendo... de Larissa. Já Evolução. acertei, já acertei. Já não erro mais, né? É só no início. O meu TDAH, ele é básico. Mas é isso, sabe? Então, é muito mais do que isso. É gestão, é você conhecer do seu negócio. O tráfego, eu digo que ele é um potencializador. Se você está muito bem na sua empresa, ele vai potencializar e fazer você vender muito mais. Se você está mal e você faz tráfego, ele vai piorar ainda mais o seu negócio. Meu Deus. É. Quais então, Antônio? Para uma empresa que nunca investiu em tráfego pago, por onde você sugeriria começar? Então, Letícia, eu sugiro que ela não comece pelo tráfego. Que primeiro ela estruture as redes sociais dela. Por quê? O tráfego pago, ele vai fazer com que você apareça para mais pessoas. Fazendo com que ela apareça para mais pessoas, eu sempre gosto de usar analogias. Então, eu vou utilizar uma aqui. Imagina só que o tráfego pago, os anúncios online, é a Djalma Batista, onde passa muita gente, fluxo de muita gente. Você tem uma loja que fica numa rua em paralelo à Djalma Batista. E aí, o que você quer? Eu quero que as pessoas que estejam passando na Djalma Batista, elas possam visitar minha loja. Então, é como se você pegasse um ônibus bem grande, fosse para Djalma Batista e falasse assim, quer conhecer minha loja? Quero. Aí coloca todo mundo dentro do ônibus e leva para lá. É tipo um mercado de oportunidade, já que já tá lá, eu já vou lá? Basicamente, exatamente. E aí essa pessoa, essas pessoas chegam na tua loja e a tua loja está toda bagunçada. Elas entram, o chão tá sujo, o piso tá quebrado, as gôndolas estão bagunçadas. O que essas pessoas vão fazer? Elas vão chegar e vão embora. É basicamente a mesma coisa que acontece quando você faz tráfego e tem um Instagram ali que ele não tem postagens diárias, ele não tem um stories atrativo, ele não tem destaque, ele não diz o que a sua empresa é. Então, o que adianta você investir em tráfego se quando nós trouxermos essas pessoas para o teu Instagram, que é a tua vitrine,
ela esteja desorganizada? Não vai funcionar, não vai dar certo. Então, o primeiro passo é organiza o teu Instagram. Se você tiver Google Meu Negócio, organiza o teu Google Meu Negócio, coloca fotos, informações. Lá no Instagram, coloca uma bio organizada, coloca aquilo que você faz, cria destaques, coloca ali os 3 principais Reels que falam sobre a sua empresa, destacados, fixados ali no seu feed, que quando esse cliente chegar, ou melhor, esse potencial cliente chegar, ele vai olhar e vai ver, caramba, ela entrega uma solução que eu preciso, vou fazer contato. Então, a probabilidade de conversão, de converter esse potencial cliente em cliente, ela é muito maior. E qual, Antônio? A gente tem uma pergunta dos nossos ouvintes. Qual seria a diferença entre o botão turbinar para o tráfego pago? Boa pergunta, vamos lá. Ambos possuem o mesmo objetivo. Turbinar, ele alcança mais pessoas. Então, uma publicação sua que teve ali 100 contas alcançadas, se coloca ali no botão turbinar, em 24 horas ele vai alcançar 1.000 pessoas. Só um exemplo, tá? Você coloca ali uma verba de R$10, ele vai alcançar 1.000 pessoas. Então, ele vai fazer você alcançar mais pessoas. Só que no botão turbinar há uma limitação de controle de dados. Ou seja, Antônio, eu quero fazer uma campanha de remarketing. O que é o remarketing? É eu aparecer para a mesma pessoa que já viu um tipo de conteúdo meu. E agora eu quero aparecer de novo para ela com outro conteúdo. No turbinar não dá para fazer. No tráfego você consegue. Antônio, eu quero fazer uma campanha de vendas pelo turbinar. É possível? É possível. Só que você vai ter ali uma quantidade de perda de dados que é muito melhor você utilizar o gerenciador de anúncios, que é onde a gente utiliza as ferramentas no tráfego, do que o botão turbinar, que ele é muito mais limitado. Então, basicamente, o botão turbinar ele serve para quê? Para te dar visibilidade. Então, eu quero aparecer, fazer com que as pessoas vejam mais o meu Instagram e que elas possam me seguir. A melhor estratégia para adquirir novos seguidores é o botão turbinar. Então, a diferença está realmente no número de dados que você tem disponível. O botão turbinar, muito pouco. Gerenciador, você tem o controle total, acesso a todos os dados e métricas e estratégias que é possível se fazer no tráfego. No turbinar, melhor forma de você fazer impulsionamento com o objetivo de atrair novos seguidores. Bom, agora a gente vai iniciar o nosso quadro A Hora da Caneca, um oferecimento Olha a Caneca. A lembrança perfeita para o seu cliente ou convidado. Segura a caneca. Como é agora, se a sua empresa ou seu evento precisa de uma caneca linda como essa que o nosso convidado está segurando, por favor, beba na caneca. Beba a caneca. Cola aqui. Que o nosso convidado... Vira a caneca. Aí o cara com o TDAH, o que ele faz? Vira a caneca. Ó. Enfim. Então é isso. A gente vai iniciar a Hora da Caneca. Roda a vinheta. Beba água, por favor. Água é muito bom. Água faz bem. Já tô próximo dos 3,5 litros de água hoje. Ai, inveja. Inveja. Enfim. Inclusive, Ney, aceito mais uma garrafinha aqui. Tem que se manter hidratado. Bora lá. Bom, se você pudesse jantar com um mentor, vivo ou morto, qual seria e por quê? Quem seria, né, na realidade? Hoje? Esse jantar seria hoje? Pode ser em qualquer dia, não faz tanta diferença, Olha, não. eu vou te falar. Rogério Perdiz. Rogério Perdiz é o sócio diretor do Grupo Engenho. É um mentor, de fato. É um grande amigo, cliente nosso da F8. Mas mais do que cliente, ele é um amigo que tem uma visão empresarial completamente fora da curva. Ele é alguém que, durante toda essa trajetória, sempre vem me ajudando com palavras de incentivo, com disciplina. Ele é alguém que é muito exigente na sua forma de trabalhar. Isso é muito bom porque acaba elevando a nossa régua, sabe? Então, o Rogério é alguém que
levaria para jantar, para falar de negócios, de amizade, de viagens, de muita coisa. Ele é um cara realmente fora da curva. Então, qual era o seu desenho favorito na sua infância e qual era o personagem que você mais gostava? Meu desenho favorito, olha, eu vou te falar que eu acredito que era o Fantástico Mundo de Bob. Gostava muito. Nunca me falou. Não sabe, não tem como saber, né? Nasceu ontem, como é que vai saber? Nossa. Eu tenho o dobro não, quase o triplo da tua idade, Letícia. Apesar de ser muito novo, viu? Mas o Fantástico Mundo de Bob era um garotinho, um corpinho pequenininho, a cabecinha maior, ele andava numa bicicletinha, olha. Ele sabe, o nosso editor, ele sabe. Gostava muito. Caverna do Dragão. Já ouviu falar Caverna do Dragão eu conheço. Gostava muito de Caverna do Dragão também. Qual era o seu personagem favorito? O meu personagem favorito era o Eric. Era o Eric. O Eric era um que tinha uma capa verde, né? Acho que é verde, vermelha, não lembro. Mas ele era muito hilário, porque ele era sempre aquele cara que tava todo mundo querendo sair e ele dava um jeito de o pessoal ficar. Era engraçado. Na verdade, ele era o que mais tinha vontade de sair, era o Eric. Só que sempre dava errado, né? Então, a gente, como espectador, ficava sempre naquela de, cara, será que eles vão e tal, não sei o quê. Acaba que o desenho, ele nunca acabou. Nunca acabou. E até hoje eu não sei qual que é o porquê, o motivo. Já falaram que foi falta de orçamento pra finalizar. Tem um Os monte de gente que tem fez várias final, teorias, entendeu? Disso aí. Né? Mas só que... Mas seria uma, de repente, eles lançarem um vídeo... Imagina, um depois filme, Caverna do Dragão, Nossa. o Destino Final. Ou, Rapaz, depois de arrebentar. 50 anos lançarem um especial, enquanto eles ainda estão na caverna e eles finalmente conseguem sair. Olha aí, ó. Seria Ideia ótimo, pro produtor, né? hein? Se ele por acaso Quem ver esse tá vídeo. nos acompanhando aí, ó. Se você pudesse ter qualquer superpoder, qual seria e por quê? Eu acredito que de teletransporte. Por quê? Porque imagina só, eu estou aqui hoje, chego em casa e falo assim pra minha esposa, meu amor, hoje nós vamos jantar no Sim, que é um restaurante muito bom em São Paulo, que a gente, quando vai em São Paulo, a gente vai lá. E deixaríamos os meninos dormindo, iríamos jantar no Sim, voltava pra casa e amanhã trabalhava. Olha que coisa maravilhosa. Ou então, vamos pra Nova York. Vai, Assim, rolê aleatório, sabe? Nova York, Times Square, passeia e volta pra casa. Incrível demais. Acho que é o teletransporte. Eu gostaria também. Se você tem algum talento escondido ou hobby que você gostaria de compartilhar? Eu sou um exímio jogador de futebol. Eu tenho um talento que os meus amigos que estão assistindo aqui vão poder confirmar. Mas eu gosto muito de jogar futebol. Gosto muito. E gosto de assistir também. Não só de jogar com os amigos e tal, mas gosto muito de assistir futebol também. Acho que futebol. Tá bom. Se você fosse qualquer animal, sendo real ou místico, qual seria e por quê? O lobo. Por quê? O lobo, ele é muito fiel às suas características, né? Ele tem uma parceira para a vida toda. Eu tenho um lobo tatuado, inclusive, aqui no meu braço. Na verdade, ele é a metade de um lobo, né? Existe uma... Eu não sei se é uma teoria. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui que você vai entender. Tá vendo? Aqui, Tá. Parece uma tatuagem tupi-guarani aqui. Não, mas ele é um rosto de um lobo. É só a metade dele. Tá. Mas isso aqui tem um motivo. Eu posso falar depois, mas... Tá bom. Em relação à questão do lobo, ele é muito parceiro, é muito leal. Eles andam sempre juntos ali, o bando. Ele é muito parceiro, muito amigo. Então, seria o lobo por isso, por esses motivos. Qual é a sua música favorita ou seu estilo musical favorito? Olha, eu sou muito eclético. Vou te dizer que música favorita talvez eu não tenha. Mas eu gosto muito de sertanejo. Eu gosto muito de ouvir sertanejos. No meu carro toca muito sertanejo. Jorge Mateus. Tem uma música que foi a música do... Tem a música que foi a do meu casamento, inclusive.
que eu dancei com minha esposa, que chama Flor, do Jorge Mateus. Talvez eu escolheria Tão legal, a essa. edição, coloca aqui. Não. Flor. Oh. Sou péssimo pra cantar. Não é um dos meus hobbies. Qual é o seu livro, série, filme favorito? Se quiser, pode falar os 3. Vamos lá. Livro O Poder do Hábito. É incrível esse livro. Eu sei, meu pai tem. Já leu? Não. Tem que ler. Muito bom, muito bom. Tem muitas coisas ali que a gente aprende e principalmente, eu acho que o que eu aprendi ali foi aprender a não procrastinar. Porque a gente, eu pelo menos, acredito que é de natureza humana você procrastinar. O nosso cérebro, ele acaba nos programando a guardar energia, né? Então, essa é a função dele. Nós temos que... Eu vou para academia, você não vai para academia rindo, não sei o que, você vai porque você sabe a necessidade disso, né? Então, o livro O Poder do Hábito, filme Gladiador. Aquele filme é incrível. Inclusive, eu assisti o 2 agora. Recente, eu nunca vi, lançou. mas eu lembro que eu vi Muito review. bom, muito Eu vi bom, review. Muito bom. E série? Eu não sou muito de série, não. Minha esposa, ela... Nossa, a quantidade de série que ela vê, sei lá, é 100 para 1. De 100 que ela vê, uma eu vejo. Eu gostei muito de Lupin. É muito Nossa, legal, muito bom. né? Gostei muito de Lupin. Inclusive, eu acho que vai ter uma próxima temporada. Tomara. Gostei muito do La Casa de Papel também. Gosta de Cobra Kai? Não assisti. Veja, por favor, é maravilhoso. Ainda não vi, não. Cobra Kai é bom. É? Que legal. Não dá, não. Por favor, veja, tem disponível na Netflix. La Casa de Papel também é muito bom. Eu acho que são esses dois. De série, são esses dois. Realmente não sou muito de série, não. De filme, eu geralmente durmo. A gente tá assistindo e daqui a pouco eu tô... O meu pai, ele se identifica com você, mesmo que ele não fale aqui. Eu tava vendo um filme ontem que, se eu não me engano, era MIB, Homens de Preto. Homem de Preto. Só que o 1 mesmo, né? Aí eu tava vendo lá, pai, bora ver. Eu já vi esse filme umas 50 vezes, porque passava na sessão da tarde, mas bora. Aí ele chegou aqui, 5 minutos do filme, eu olho, ele... Tô dormindo. Eu... Dá um desânimo, não dá não, Letícia? Às Nossa. vezes você olha e fala assim, você é tão empolgado. Eu sei o que a minha mulher sente, porque geralmente é o que acontece. A gente combina pra assistir um filme e aí eu durmo. Mas é assim mesmo. Mas tem uns filmes de comédia que eu acho muito legal também, que são aqueles filmes antes da gente dormir. Filme leve, sabe? Tipo As Branquelas. As Branquelas é legal. A gente assiste As Branquelas. Tem um outro, Esposa de Mentirinha, é muito legal também, com o Adam Sandler. É muito legal. O Adam Sandler é top. Eu vi divertido. aquele filme dele, Clique. Clique tem uma mensagem muito da hora. Muito da hora. O Clique é muito legal. Foi um dos filmes que me marcou também. Em relação a essa questão do tempo. De nós conseguirmos aproveitar o tempo com as pessoas que a gente ama. Né? Agora a vibe ficou pesada. Bora comentar sobre outro pesado, filme. Não, mas é legal, mas isso é bacana. É legal. Isso é legal. Mas o filme, ele transmite uma mensagem bem bacana. E os filmes do Adam Sandler, no modo geral, são muito bons. Sim. Tem aquele outro filme que é o... Como se fosse a primeira vez. Nunca vi. É muito legal. A namorada dele, ele chega a casar com ela. Ela teve um acidente e todos os dias ele precisa reconquistá-la. Porque ela, quando chega à noite, ela dorme, então ela esquece de tudo que acontece depois do acidente. Ela só lembra até o dia do acidente. Então, todos os dias ele tem que reconquistá-la. É muito legal. É muito massa. Ai, que legal. Como se fosse a primeira vez. Que fofinho. É dele com a... agora foi. Drew Barrymore. É isso mesmo. Bom, agora a gente tem uma lembrancinha pra você pelo Opa! nome. Eu acho que você já consegue Qual que é a lembrancinha? descobrir qual é a lembrancinha. Um chocolate zero açúcar. O nome é a Hora da Caneca. Ainda há pouco a Letícia tava querendo me sabotar aqui
Chocolate. Eu tava com Snickers e Hershey's. Eu comi o Snickers bem na frente dele. Tá vendo, amor? Ontem você me sabotou no sorvete, ó. Resisti, não resisti, Letícia? Resistiu. Pelo menos. Adivinha o que é? Eu acho que é uma caneca. Valeu, Aqui. obrigado. Qual que é o nome da empresa? É Kids Talks. Não. Da empresa que produz Olha a a caneca. Olha a caneca. Que legal, muito bacana. Eu sei que é olha a caneca. É porque o Antônio não para de olhar a caneca, né? Será que ele entendeu que é olha a caneca? Entendi. Tô olhando aqui. Poxa, obrigado. Vou levar com muito carinho e vou utilizar. Vou deixar lá no meu escritório da F8 também. Obrigada. Bom, infelizmente a nossa entrevista já está acabando. Qual seria a mensagem final que você gostaria de deixar para o nosso público? Primeiro eu queria te agradecer pelo convite. Obrigada. Te parabenizar pela iniciativa. Parabenizar o Ney por continuar. Eu te digo que, Letícia, no mundo que a gente vive hoje, que a cada dia que passa eu vejo que vai ficando um pouco mais difícil nesse sentido. Os jovens, eles perdem muito a noção daquilo que de fato tem valor, sabe? E eu sempre acreditei no poder do trabalho, do quanto que o trabalho dignifica o homem. Isso é bíblico, inclusive. Então, ver você, com 12 anos, conduzindo um podcast, onde... 11 mais quase 12. Aí, ó, vai fazer 12 dia 21 agora, né? Uhum. Pronto. Levando uma mensagem legal, se tu alcançar 50 pessoas, 20 pessoas, 10 pessoas aqui, tu já está contribuindo muito, pô. Porque às vezes é isso, é uma mensagem para fazer a diferença na vida de uma pessoa que está do outro lado e que às vezes ela só precisa de um empurrão, às vezes ela só precisa de uma motivação, às vezes ela só precisa ouvir que ela pode sim alcançar. Eu te digo porque eu tive a minha infância muito limitada de recursos. Meus pais não tinham grana e hoje eu posso proporcionar para os meus pais viagens, um bom plano de saúde, para os meus filhos. Eu fiz a minha primeira viagem, eu tinha 18 anos. Os meus filhos já viajaram umas 4 vezes, o que tem 4 anos. Já levamos ele no Beach Park, enfim, vários lugares. E poder proporcionar isso para minha família é algo que só foi possível por conta do trabalho, por conta de eu realmente ter lá atrás me dedicado a fazer diferente. Eu cresci num bairro periférico aqui em Manaus, que foi o bairro do Japim, perdi muitos amigos. A gente mora... Mentira. Quer dizer, a gente mora entre o distrito e o Japim, que a gente mora... eu não sei exatamente se é distrito ou se é Japim, mas é Qual região? no limite. Qual é, Ney? Que parte? Na Elisa Miranda? Pronto. Vocês moram na área nobre. Eu morava no Polivalente, pô, ali no... Pronto, perto do Poli. 32, Poli lá em cima. Estudei no Poli, pô. Então ali perdi vários amigos pra droga, amigos de escola, da minha sala, assim, sabe? E cresci num meio onde, infelizmente, o meio que você vive, ele acaba é uma questão realmente lógica, né? Você acaba indo porque você tá junto, convivendo. Mas eu sempre acreditei que eu poderia ter uma vida diferente daquela, sabe? Uhum. De poder realmente trabalhar com o meu trabalho, conseguir realizar os meus sonhos. Realizei vários sonhos, viajei para vários lugares, já fui para Disney com a minha esposa, fui para a Europa, onde assisti um jogo no Santiago Bernabéu do Real Madrid, com o Cristiano Ronaldo fazendo 3 gols, e tenho gravado no meu telefone isso. Então, isso para mim, quando eu tava lá, inclusive, eu fiz uma chamada de vídeo com meu pai e chorava pra caramba, porque tudo aquilo era a realização de um sonho. Lá atrás eu não tive... quando criança, a oportunidade de conseguir realizar depois de adulto. Então, o que eu posso dizer para quem está nos assistindo é que continue. Se você tem um sonho, um objetivo, persista. Se você está num meio, que esse meio ele não é propício
a você alcançar os seus objetivos é você se manter firme, porque é muito difícil você estar no meio ali. Eu, graças a Deus, nunca coloquei um cigarro na minha boca e nunca usei nenhum tipo de droga, mesmo crescendo num ambiente como aquele. Você precisa, de fato, ser muito decidido. Às vezes eu converso com minha esposa, nosso filho tem 4 anos, e eu vejo muito nele, muito de mim. Ele é muito decidido, ele não é influenciável, assim, sabe? De você, filho, você quer isso? Ele, não quer e acabou. Não adianta insistir porque ele não quer e pronto. E eu acabo motivando isso que de fato ele tenha, porque quando ele se tornar adulto, jovem, isso vai ser muito bom. Porque às vezes vão vir jovens para influenciar de forma negativa e ele vai ter a consciência de que aquilo não é legal, ele vai saber dizer não. E hoje, infelizmente, o que eu vejo é que tem muitos jovens que são levados a fazer coisas erradas, a seguir por um caminho errado, porque se deixam influenciar pelas amizades. Então, o que eu diria é, persista, siga o seu caminho, trilhe um caminho realmente do bem, porque certamente você vai ter um futuro muito legal e vai conseguir realizar os seus sonhos e objetivos. Em quais redes sociais as pessoas podem encontrar você e o seu trabalho? AntônioAraújo.oficial é o meu Instagram pessoal e a F8 Digital é o Instagram da minha empresa. Só seguir a gente lá. Obrigada mais uma vez, Antônio, por ter participado da nossa entrevista. Uma honra te entrevistar. A nossa entrevista, nossa, foi muito legal. Eu que agradeço, obrigado. E quando voltar com o nosso F8 Talks, quero receber você lá, para ouvir a sua história também. A sua história que ainda tá pequena, tá começando e que certamente lá na frente a gente ainda vai ouvir muito dessa garotinha aqui. Bom, vamos terminando por aqui. Eu agradeço aos nossos patrocinadores, FB Andrade, Soluções em Geologia e Meio Ambiente. Caso queira saber mais, QR Code no canto da tela. Fatiari, solta o VT. Cara, existe algo mais gostoso que amor de mãe? É claro que não. Fatiari, mais gostoso, só amor de mãe. Quem experimenta prefere Fatiari. GE Capital, um jeito simples e descomplicado de investir em Colégio Santa Doroteia. Há 114 anos educando gerações. Agora, se você gostou dessa nossa entrevista, já curta, compartilhe, já mande para aquele seu grupo do WhatsApp que gosta de tecnologia, gosta de tráfego pago, quer saber mais? Aqui está a nossa entrevista. Eu sou Letícia Bento e muito obrigada por ter ficado até o final. Vejo vocês no próximo episódio e tchau!